Graça e paz. Estamos meditando, lendo a carta aos Efésios. A intenção é ler mesmo. Ler e deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração, opere em nós da maneira que Deus quer operar em cada um de nós. Hoje vamos iniciar o capítulo 3. Vamos ficar hoje com a leitura do capítulo 3, verso 1. Apenas o verso 1. Vamos ouvir. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, nada tem deixado o povo mais surpreso, espantado, atônito, chocado, desconcertado do que o sofrimento, principalmente quando esse sofrimento chega de repente, inesperadamente. Não existe uma casa nesta cidade sem uma tribulação, sem um sofrimento. E as casas dos crentes em Jesus tem mais ainda, é pior. Nós não podemos subestimar as questões que nos causam sofrimento e dor. Essas questões podem surgir de perdas, de luto. O sofrimento do luto, ele é bastante angustiante. Desentendimento, privações, perseguições, tribulações. Estou citando aqui algumas dessas coisas que causam muito sofrimento. E a nossa consideração hoje é o sofrimento dos cristãos em Cristo, dos crentes em Cristo, dos regenerados em Cristo. Do ponto de vista do Evangelho, o sofrimento é colocado como uma realidade, não é uma possibilidade. É uma realidade na vida dos salvos em Cristo. Não há como escapar do sofrimento. Tem gente que tenta, só que não tem jeito, porque o sofrimento é mais rápido, ele pega você. Por isso, o mais importante do que o sofrimento que passamos neste mundo, não é o sofrimento, é como você vai encarar o sofrimento.
Como que você vai lidar com o sofrimento? Porque é disso que eu vou tratar hoje. Nós vamos ver como Paulo tratou do sofrimento dele, da dor dele. Como que você encara o sofrimento? Porque como que você encara o sofrimento é muito importante e vai fazer toda a diferença. Quando o sofrimento não é tratado adequadamente, de acordo com a palavra de Deus, a pessoa pode entrar numa espécie de redemoinho de rio, aquele que suga você, puxa você para baixo, e você vai ficar muito machucado. A pessoa fica machucada, lesionada, ferida, magoada, e quando chega na velhice, isso já está acumulado, e aí você vai ser difícil para você. Por isso, eu quero que você escute agora o que Jesus vai dizer para você. Eu quero que seja uma palavra específica. O que vai ser lido agora, não olhe para o outro. Ouça para você. Ouça Jesus dizendo para você. João capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito estas coisas. Que coisas? As coisas que ele falou anteriormente, as coisas que ele vinha falando pouco tempo antes da sua morte. Não vamos falar disso agora. Uma outra oportunidade eu posso tratar destas coisas. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, passais por tribulações, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui na terra, vocês terão muitos sofrimentos. É o que Jesus está dizendo. Mas em mim, vocês vão ter paz. Tenham coragem. Tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ninguém vive neste mundo sem tribulações, lutas, perdas, dificuldades, perseguições, sofrimento, abuso, injustiça. E quero lhe dizer logo, não existe vacina contra essas coisas. Não existe. Mas Jesus disse: em mim vocês vão ter paz. Preste atenção. Paz em mim e não comigo.
não é o fato de você estar aqui lendo, orando, buscando, que você vai ter paz. Não é comigo. Ele diz: em mim você vai ter paz. Paz em mim, nele, em Cristo. Para ter paz em Cristo, paz nele, na pessoa dele, nós tivemos de ser colocados nele, irmãos, porque é paz nele. E você só vai ter essa paz nele se você estiver nele. Mas ele já fez isto. Ele nos colocou nele. Para quê que ele nos colocou nele? Para morrermos esse pecador terrível. Morrer com Cristo nele. Porque não é morrer ao lado, é morrer nele. É morrer com Cristo nele. E depois de mortos em Cristo, fomos ressuscitados juntamente com ele. Agora, a partir da nossa ressurreição, juntamente com Cristo, ele está em nós ele vive, em nós ele é a nossa vida, ele é a nossa paz. No mundo tereis, passais por tribulações, sofrimentos, mas eu venci o mundo. É uma outra coisa que Jesus diz: eu venci o mundo. Ele não diz que você venceu o mundo. Ele não disse aos discípulos: vocês venceram o mundo. Não, ele disse: eu venci o mundo. Ele falou que ele venceu o mundo. Não tente isso. Não tente. Não tente vencer por você. Você não consegue. Você não tem condições. Por isso que ele disse: eu venci o mundo e agora eu vivo em você a minha vitória, que é maior do que qualquer coisa que possa vir. Nós andamos nesta vitória de Cristo neste mundo. Está acompanhando? Está dando para entender ou não? Então, Jesus venceu. O sofrimento é esperado na vida dos cristãos. É esperado. Não fique chocado não, porque ele é esperado. Às vezes mais intenso, às vezes menos intenso. Mas não existe cristianismo fácil. Se é cristianismo fácil que você quer, não é o de Cristo. Porque não existe cristianismo fácil. Tem um texto aí em João 16, verso 21, eu acho interessante o texto. Jesus está tratando, e preste bem atenção aí no que ele vai dizer aí. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Jesus, ele pega o parto, a dor do parto,
para ilustrar. Poderia ter pegado outra, mas ele pegou a do parto. No trabalho de parto, a mulher sente dor. Mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança, um filho. Então, o parto é uma dor muito forte, é um sofrimento. Dizem que a terceira dor mais doída do mundo é a dor do parto. Dizem. O cálculo renal, mais comum nos homens, pode causar uma dor intensa, forte, aguda. Dizem também que é a dor mais próxima da dor do parto que alguém pode sentir. Mas foi a dor do parto que Jesus utilizou para ilustrar. Você já viu uma mulher em trabalho de parto? Uma mulher parindo? Ela trinca os dentes, geme, chora, grita, ela entra em angústia. Mas quando a criança nasce, tudo isso passa. Ela se alegra porque não tem nada maior do que isto naquele momento para ela. No parto, a mulher sofre, sente dor intensa, mas quando a criança, o filho nasce, a tensão, aquela tensão terrível, dá lugar para o encanto. A dor, é o que Jesus disse, fica esquecida. O sofrimento fica esquecido e a alegria toma conta da mãe. Por que Jesus contou isso? Porque é assim conosco. Quando Cristo surge em nós revelado, quando ganhamos a revelação de Cristo, não tem nada maior do que isso, irmãos. Aí eu me alegro diante do Senhor, me alegro no Senhor, e nele eu vou ter paz. E isso vai tratar profundamente o meu sofrimento de uma maneira adequada. Posso até não esquecer, mas que não vai agir na minha vida, não vai mesmo. Ah, mas você não sabe o meu sofrimento. Não existe nada maior do que Cristo revelado em nós. O sofrimento não vai me derrubar, me sucumbir, me sugar para baixo, porque eu tenho algo maior que me alegra o coração e me faz exaltar o Senhor. É como a mãe. A dor ficou esquecida. A dor ficou. A gente sofre. Mas tem uma coisa maior, não é? Do que o nosso sofrimento. Ou não tem? Se você acha que não tem, então eu lamento dizer que você vai pro vinagre. Mas você não precisa ir.
É notável a rapidez que uma mãe esquece das dores de parto depois que o filho nasce. E nós que falamos, dizemos que somos novas criaturas em Cristo, mas vivemos gemendo por causa do sofrimento, gemidos intermináveis. Ai, meu Deus. O que é isso? Tem solução, tem jeito. Ou está certo isso? Cristo morreu por você, para que você pudesse morrer com Ele, ressuscitou para você ressuscitar com Ele e para viver em você. Isto é grande demais, irmãos. Isso é grandioso demais. E gera em nós uma alegria que Ele mesmo falou: ninguém pode tirar. João 16, verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém pode tirar. Será que existe um sofrimento tão grande que pode tirar a nossa alegria? A gente pode ficar triste, mas tirar a nossa alegria? O que eu posso dizer para você? Só posso dizer uma coisa: deixe o choro. Deixe o choro. Pare de chorar. E vamos focar o Senhor Jesus Cristo. Não importa qual seja a dor, mas importa e muito como lidar com ela. Vamos voltar para o texto de Efésios 3:1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa, depois nós vamos tratar desta causa. Vamos estudar que causa é esta nos próximos estudos. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro. Ele estava na cadeia. E isto é um sofrimento. Isto causa sofrimento, tanto no prisioneiro como em volta dele. Causa sofrimento em todo mundo ligado ao prisioneiro. Sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que Paulo encarou o sofrimento numa perspectiva diferente. Paulo não falou assim: eu, o prisioneiro de César, eu, o prisioneiro dos romanos. Não, ele disse: eu, o prisioneiro de Cristo, Cristo Jesus, por amor de vós. Paulo viu naquele sofrimento a ação soberana de Deus, a ação soberana de Cristo. Por trás há um Deus soberano que cuida. Não é um Deus descuidado,
que não percebe as coisas. Vocês estão me prendendo, mas vocês estão me prendendo porque Cristo está permitindo. Muitas vezes nós não entendemos as situações difíceis que passamos ou estamos passando, mas Deus tem um propósito maravilhoso em tudo. Romanos 8, verso 28. Agora não me pergunte, por que Deus tem propósito aí nessas coisas? Eu só creio na palavra. Se diz que Ele tem, é porque tem. Vamos ver. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso aí. Irmãos, quando Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, ele está dizendo que ele não era refém daquele sofrimento. Ele não era refém daquelas circunstâncias. Ele não era refém daquilo que estava acontecendo com ele em Roma. Suas cadeias eram cadeias do Senhor. Paulo foi preso pelos romanos para ser prisioneiro de Cristo. Olha só, foi preso pelos romanos, mas para ser prisioneiro não dos romanos, de Cristo. Era assim que ele via as coisas. Ele não se considerava prisioneiro de homem, mas de Cristo. Aqui está um homem que crê na soberania graciosa de Deus. Diante das circunstâncias difíceis, nós nos consideramos prisioneiros, não dessas circunstâncias, mas de Cristo. Será que podemos verdadeiramente falar como Paulo falou? Somos prisioneiros de Cristo? Porque aí nós estamos tendo a vitória de Cristo sobre as circunstâncias. Sua prisão em Roma teve como resultado várias cartas, esta mesmo que nós estamos lendo. Teve como resultado um montão de conversões de pessoas pelo Senhor ao Senhor. A guarda pretoriana, soldados foram evangelizados por Paulo e salvos. Esta é a primeira maneira de se tratar o sofrimento. Tem outra. Paulo não se compadeceu de si mesmo na cela, na prisão, na cadeia. Não virou uma vítima do sistema. Não era vítima, era um liberto. Paulo tinha tudo para se deprimir, tudo. Mas o tom de suas palavras não tem nada a ver com decepção, opressão e depressão. Ele diz, sou prisioneiro de Cristo. Não tem lamento aqui. Ao falar assim, viu, Roberto? Ao dizer, sou prisioneiro de Cristo, ele matou a questão. Ele resolveu a questão.
zero. Não estava na prisão por causa do poderoso Império Romano. Ele não era prisioneiro de Nero. Também não estava preso porque os irmãos não foram lá tirá-lo da cadeia com uma equipe de advogados. Não. Ninguém vem me visitar aqui na prisão. Esses irmãos que eu preguei, que eu trabalhei, que eu ajudei, esses irmãos não vêm aqui me ver. Ele nem sequer pensou algo assim. Ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo era um crucificado com Cristo e Cristo vivia nele. Ele disse: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele também disse: para mim o viver é Cristo. Mas onde, Paulo, o viver é Cristo? Em todo lugar. Na cadeia também, Paulo? É, também aqui. Também aqui. Ele está aqui. Irmãos, Paulo fez menção da sua prisão, não porque estivesse preocupado consigo, mas para tratar as questões do sofrimento dos irmãos efésios. Efésios 3, verso 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Pois nisso está a vossa glória. Paulo falou da prisão, falou do sofrimento dele, não por causa dele, mas para tratar o sofrimento dos irmãos. Pare de pensar em você. Eu. Para com isso. Parece que o que provocou a prisão de Paulo foi o Evangelho, a pregação do Evangelho. Ele mesmo disse, né? Sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, porque ele pregou. E o diabo range os dentes quando o Evangelho é pregado. Existe um mundo, principalmente religioso, que odeia o Evangelho e odeia também aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Quem odiou mais Jesus não foram os romanos, foram seus compatriotas religiosos judeus. Pilatos até quis soltar Jesus. Parece que ele quis dar uma ajuda. Quando Jesus fala, o mundo vos odeia, naquele momento, porque o mundo, o Império Romano, o mundão aí fora, também não gosta de Cristo, também persegue. Mas quando Jesus falou, o mundo vos odeia, naquele momento ele está falando do mundo religioso, do sinédrio, da cúpula religiosa. Por que que eu sei disso? Porque na sequência do texto ele fala assim, que os discípulos seriam expulsos da sinagoga. Ele não disse que seriam expulsos da boate, do boteco, do campo de futebol, mas da sinagoga. E quem é que se reúne em sinagoga? O mundo religioso é o mais perigoso que existe, principalmente para os discípulos de Cristo e para o Evangelho. Não se iludam. Agora, se você quer ficar iludido, fique. Vá abraçar o mundo religioso, para não sentir o ódio dele.
Então Paulo não ficou com peninha dele. Eu estou com dó de mim. Vocês estão vendo como eu estou sofrendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo comigo? Eu estou acabado, eu estou com tanta dó de mim. Faça como Paulo. Eu estou crucificado. Cristo vive em mim. Terceira coisa. Paulo não profere nenhuma palavra de queixa. Nada há que sequer levante a suspeita de uma murmuração. Nem por um segundo ele permite que entre em sua mente, em seu coração, a indagação: isto é justo? Isto é justo ter acontecido comigo? Servi a Deus durante anos, viajei, tenho sido infadigável, sofri, envelheci antes do tempo no serviço de Deus, agora isto. Por que me sobrevém isto? Por que não me deixar livre, Senhor, para que eu pregue o Evangelho? Longe disso, longe. Nenhuma palavra nesse sentido. Nada de queixa, nada de lamentações. O que é isto, irmãos? Isto é um homem liberto do seu ego, do seu velho homem, da sua carne. É alguém que diz de uma maneira categórica: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E tem mais uma coisa: murmurar não adianta nada. Adianta? Você está sofrendo, né? Adianta xingar? Adianta ficar murmurando? Se lamentando? Não adianta nada. Não vai passar mesmo. Se passasse. E por último aqui, ele buscava a intimidade, a comunhão com o Senhor. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Olha, prisioneiro de Cristo. O responsável por mim é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui me cuidando. Os soldados estão aqui olhando, cuidando. Só que Jesus também está, e ele está muito mais intimamente, porque os soldados estão para o lado de fora e Jesus está para o lado de dentro. Ele está em mim e eu aqui nesta prisão posso ter comunhão, posso ter intimidade, posso cultuar, posso louvar, posso orar, posso desenvolver a minha comunhão com o Senhor. O responsável por Paulo era o próprio Cristo. Intimidade com Cristo em uma cela romana? Sim, senhores. Cristo estava lá, com ele e nele. E nessa intimidade com o Senhor, ele orava pelos irmãos e, como a mulher que esqueceu a dor do parto, se regozija. Paulo se regozijava, mesmo dentro daquela prisão com o Senhor Jesus. Se regozijava nele. O sofrimento não atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Amém?